Vamos abrir nossas Bíblias do livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías 40, do versículo 28 ao versículo 31. Glória a Deus. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Transcender. Transcender quer dizer ultrapassar, ser superior a, ir além do ordinário, exceder a todos, chegar a um alto grau de superioridade, ultrapassar-se, exceder ou superar seus próprios limites. A transcendência, meus amados, é a capacidade de superar os limites normais. Esse adjetivo pode ser atribuído a entidades de diversas naturezas. Por exemplo, a transcendência na filosofia é você chegar ou ultrapassar algum conceito ou limite filosófico. A transcendência na religião, meus amados, fala do conceito em que Deus pode estar próximo ou muito distante de determinado sujeito. Esse texto que nós lemos aqui, meus amados, vai servir de base para a nossa ministração nesta noite, que tem por título Ajustar, Transcender e Viver. Ajustar, transcender e viver. Essa promessa aqui, ela foi erigida ao povo de Deus no momento em que eles enfrentavam tempos difíceis e agitados. De maneira similar, no meio de tempos desanimadores e incertos, todos os homens precisam fazer ajustes. O principal ajuste, meus amados, é definir como interligar o que está acontecendo comigo, com os homens, com você, conosco, em termos pessoais, ao contexto mais amplo da vida, a fim de vivermos de maneira significativa no meio dos nossos desafios diários. Eles, assim como nós, precisam ser acertados, ajustados e realinhados para voar em meio a ventos fortes. Se não fizer isso, com certeza o homem vai sucumbir. E em meio às gravidades da vida da terra, ele vai perder a altitude e cair.
Através de Isaías, meus amados, um de seus homens, Deus disse ao seu povo naquela época e também aos homens de Deus hoje: vocês podem optar por voarem em meio aos ventos, por decolarem, ou vocês podem também opcionar caírem em meio à luta. Lembre-se de quem eu sou, ele disse. Entrem em contato comigo e eu os ouvirei. Confiem em minha palavra vocês e a recebam. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui: deixem-me acertá-los, para que vocês possam voar em quaisquer condições. Façam os ajustes que eu lhes peço para fazerem, porque eu vou estabilizar, eu vou fortalecer, eu vou firmar vocês de modo que vocês possam se erguer acima até dos ventos mais severos. O propósito maior, meus amados, da ministração dessa noite é lembrar a cada um de vocês o que vocês são, o que você é. Você é uma águia, não um pombo. O problema, meus amados, é que nós temos inúmeras pessoas que são águias, mas que passaram a agir em termos práticos e espirituais como se fossem pombos. São servos de Deus magníficos, criados e discipulados com todo esmero, e que estão agindo em desacordo com as suas características. Estão agindo de modo ao contrário ao desígnio que Deus estabeleceu para eles. Estão voando com asas dobradas e aprisionados por seus próprios pensamentos ruins sobre si mesmos, sobre as circunstâncias e sobre Deus. Estão engolindo as mentiras de seus sentimentos, estão engolindo as mentiras da sua carne e estão engolindo as fantasias sobre quem realmente são e o que de fato deveriam estar experimentando. Pessoas que vivem nesses ambientes e dessa maneira colhem resultados decepcionantes. Uma vida de baixo nível moral, espiritual e emocional. Vivem uma esperança de baixo nível, vivem mais no desespero do que na esperança. O crescimento espiritual também é de baixo nível, cresce muito pouco espiritualmente, às vezes quase nada. Os riscos que eles correm também são riscos de baixo nível, não arriscam. Consequentemente, o seu testemunho ao mundo também é um testemunho de baixo nível. E por fim, acabam vivendo um cristianismo de baixo nível. Isso tudo está errado, porque nós somos capazes de nos erguer acima de tudo isso e de viver de maneira diferente do meio em que nós estamos acostumados a viver. Por quê? Porque nós estamos conectados com Deus. Nós estamos conectados com o Altíssimo. E toda pessoa já nascida foi criada para viver no reino conectado a um Deus eterno e transcendente. E se ele está conectado ao Deus eterno e transcendente, então ele deve viver uma vida transcendente também. Uma vida que vá além. Uma vida que transcende as suas limitações, as suas fraquezas e aos seus sentimentos ruins a respeito de si mesmo. Por causa dessa conexão, meus amados, com Deus, com o eterno, nós podemos transcender, elevar-se e viver como uma águia
entre pombos. Por quê? Uma pessoa que vive conectada a Deus, meus amados, uma pessoa que vive conectada ao Eterno, não vive como pombos. Por quê? Porque ela está intimamente ligada aos ventos e às obras do Espírito Santo. Jesus falou lá no Evangelho de João capítulo 3, o vento sopra livre, aonde quer. Quem está conectado com o Eterno, quem vive uma vida conectada com o Eterno, vive uma vida que transcende essa vida medíocre, essa vida normal, essa vida ordinária que a maioria dos discípulos de Jesus Cristo estão vivendo. Por quê? Porque eles estão vivendo em um ambiente, meus amados, onde os ventos, as correntes de vento, de ar, que o Espírito sopra, atingem essa pessoa. A única maneira, meus amados, de vivermos essa vida de transcendência aqui na terra, é fazermos uma transição, vamos falar juntos, transição, na maneira como nós enxergamos a vida. Precisamos fazer essa transição. Temos que parar de enxergar a vida como pombos e passar a enxergar a vida como águias. Precisamos parar de voar que nem pombos e que vivem apenas das migalhas que as pessoas jogam nos chãos das praças. E precisamos, por estarmos conectados com o Eterno, viver vida como águias nas alturas, transcendendo, indo além dos nossos limites e das nossas fraquezas. Precisamos fazer essa transição em como nós enxergamos a vida, mas também precisamos fazer a transição, meus amados, sobre as experiências nossas com o Espírito Santo. Ou seja, o que o Espírito pode fazer em mim, em nós e através de nós. Perca essa transição. Não faça essa transição e você perderá de viver uma vida transcendente. Em meio aos ventos de mudanças e desafios, meus amados, o homem e a mulher de Deus deve viver conectado com o Espírito, associar-se a Ele e crescer e ser levado e movido pelo poder ativo de Deus. Ele diz aqui, será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Ele é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa. Ele não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que estão conectados com o Senhor, aqueles que estão conectados com o Eterno, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Em termos práticos, meus amados, fazemos isso quando? Fazemos isso ao abraçar algumas verdades de uma vida no Espírito. Entendeu? Você precisa fazer transições na sua vida. Você precisa mudar. Você precisa criar novos caminhos. Você precisa se fortalecer. Você precisa causar um impacto poderoso na vida das pessoas e na sua geração. É por meio dessas coisas,
que ajustamos a nossa fé para cavalgar os ventos de mudanças e desafios. Se nós não fizermos um ajuste na nossa rota, se nós não fizermos modificações, se nós não fizermos alterações na nossa maneira de olhar a vida, se nós não ajustarmos a maneira como nós lidamos com as circunstâncias, boas e ruins, se nós não ajustarmos a maneira como nós enfrentamos as adversidades e também as conquistas, nós não viveremos uma vida transcendente. É interessante que o apóstolo Paulo coloca lá em Efésios capítulo 1, que ele fala assim, que a suprema grandeza do poder de Deus foi manifestada em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio. E quando ele entra em Efésios 2, fala que Deus nos salvou através da sua graça. Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, e erais por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo o poder, de todo o principado. Ele fez isso. Mas qual é a vida que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma vida transcendente? Uma vida além? Ou nós estamos vivendo como pombos, quando deveríamos estar vivendo como águias? Precisamos fazer transições. Fale junto comigo, transições. Meus queridos, nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos leve às profundezas do nosso ser e da nossa alma, e mostre dentro de nosso ser quais são as áreas que nós precisamos fazer transições. Quais são as áreas de nossa alma que nós precisamos ajustar? Quais são as adequações que nós precisamos fazer para realmente viver uma vida transcendente? Uma vida que vai além. Uma vida, meus amados, que vai além do ordinário. Uma vida que atinge um alto grau de satisfação. Eu vim para que vocês vivam, e vivam abundantemente. Não uma vida rasteira, não uma vida como pombos, pegando migalhas de pão ou de rações que as pessoas jogam para eles. Não, uma pessoa que pega o seu alimento nas alturas. Uma pessoa que quando se alimenta nas alturas. E esse alimento das alturas o faz voar mais alto ainda e transcender. Vocês não ouviram? Vocês não sabem que eu sou o eterno? Vocês não sabem que eu criei tudo isso? Vocês não sabem que eu não me canso? Que eu não fico exausto? Vocês não sabem que eu tenho o poder de fortalecer vocês? Vocês não sabem que eu tenho o poder de fazer vocês voarem nas maiores alturas? Por que essa exaustão? Por que esse desânimo? Por que esse cansaço? Por quê?
precisamos ser acertados, precisamos ser ajustados, precisamos ser realinhados para voar, mesmo em meio a ventos fortes, mesmo em meio às tempestades. Precisamos realinhar. Ou então, nós viveremos que tipo de vida? Viveremos uma vida em desacordo com as nossas características. Jesus Cristo disse em Mateus 28, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Agora vão. Todo o poder foi me dado. Esse poder eu estou transferindo a vocês. Vão agora. E façam. Sejam. Para os seus discípulos, antes deles subir para os céus, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E um pouco mais à frente ele diz: e recebereis poder. A palavra no grego é dunamis, que é a mesma coisa que dinamite. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, e vocês serão o quê? Serão testemunhas, serão águias, viverão uma vida que transcende, porque o poder do meu espírito estará sobre você. O poder de uma dinamite está dentro de você. E por que esses voos tão rasteiros? E por que nós vivemos vidas tão rastejantes? Por que nós vivemos comendo pó? Por que nós vivemos como pombos, comendo migalhas, quando deveríamos estar nos alimentando nas alturas? Paulo fala em Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou completamente, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Está completo, está à nossa disposição. Agora a questão é o seguinte: todo esse poder, todas essas bênçãos, toda essa transcendência, só é para quem vai para os lugares altos. Mas para aqueles que insistem em viver uma vida medíocre, uma vida rasteira, uma vida de picuinhas, uma vida de coisinhas, uma vida de perda de tempo, desperdiçando seu tempo, sua energia com coisas que não têm valor algum. Pessoas que estão vivendo contrárias ao seu desígnio, pessoas que estão vivendo com asas dobradas, pessoas que estão vivendo aprisionadas aos seus próprios pensamentos ruins. Deus disse lá, através de Jeremias 29, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então orareis a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e mudarei a sua vida, mudarei a sua sorte, farei uma transição, e você deixará de ser pombo e passará a ser águia. Eu tenho um futuro maravilhoso para você, porque você não me busca. Eu sou o eterno, você não sabe.
Pessoas que vivem engolindo as mentiras dos seus sentimentos. Eu estou com um sentimento ruim. Meu coração está triste. Nós não vivemos por sentimentos. Nós vivemos por fé. Pelo que está escrito na palavra de Deus. E a palavra dele, ele diz assim: você não sabe, eu sou o Deus eterno. Eu restauro as forças daqueles que estão cansados. Eu revigoro aqueles que estão exaustos. Os que me buscam, os que se conectam em mim, sobem com asas, como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quantos de nós aqui nessa noite não estamos vivendo uma vida de baixo nível, moral, espiritual e emocional? Quantos aqui nesta noite que a sua esperança está mais para desespero do que confiança no Senhor? Os que esperam em mim renovam as suas forças. Como você pode dizer estou cansado? Como você pode dizer estou desanimado? Como você pode dizer estou exausto? Quando ele diz, vocês não sabem que os que esperam em mim se renovam? Correm, caminham, voam, sobem. Vocês não sabem? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você não sabe? Quantos aqui nesta noite talvez não estejam tendo um crescimento espiritual de baixo nível? Meu querido, a medida da sua espiritualidade hoje é melhor do que a do ano passado? A medida da sua espiritualidade hoje é maior do que no começo da sua fé? O testemunho é de baixo nível, os riscos que correm também são de baixo nível. E por conseguinte acabam vivendo um cristianismo de baixo nível. Agora, quais são as ações necessárias para que nós possamos ajustar, fazer as transições, fazer as adequações? Quais são, meus amados, as ações necessárias para que nós nos ajustemos e então transcendemos? Vivamos uma vida de transcendência. Vivamos uma vida além. Como deve ser difícil viver uma vida de justificativas. Uma vida que a gente sempre tem que estar justificando. Que não somos por causa disso, daquilo e daquilo. Que não alcançamos por causa disso, daquilo e daquilo. Que não vencemos por causa daquele, daquela, daqueles outros. Uma vida assim deve ser horrível. Porque é uma vida que não consegue fazer transições. É uma vida que não consegue se ajustar. É uma vida que não consegue reconhecer que as coisas não estão bem. Que se não houver mudanças, a mediocridade será constante. E por fim haverá lamentações. Agora e no fim de tudo também. Quais são as ações necessárias então para ajustar, transcender e viver? Primeira ação:
devemos, você, eu, nós, devemos elevar-nos sobre os desafios e enfrentá-los, pois Deus tem o controle sobre a nossa vida e sobre as circunstâncias dela. Amém, meus amados? Primeira coisa, elevar-se sobre os desafios, transcender os desafios e enfrentá-los, pois Deus tem o controle sobre a sua vida e sobre as circunstâncias. Enquanto, meus amados, nós não nos elevarmos sobre os desafios, nós não voarmos acima dos desafios, enquanto nós insistirmos em rastejarmos, enquanto nós insistirmos em comer pó, enquanto nós resistirmos em enfrentar os desafios que precisam ser enfrentados e não fazermos rotas de fugas. Às vezes nós vamos criando rotas de fuga para não enfrentarmos os desafios, porque nós não conseguimos elevar acima deles. E como nós não conseguimos nos elevar acima dos desafios, nós começamos a mudar a rota, porque nós não conseguimos enfrentar. Temos medo do resultado ali na frente. Temos medo de nos decepcionarmos, temos medo de nos frustrarmos. Então, a primeira ação necessária, se você quer ajustar, transcender e viver, eleve-se sobre os desafios e enfrente-os, pois Deus tem o controle sobre a sua vida e sobre as circunstâncias que te rodeiam. Segunda ação necessária: todas as condições indesejadas. Vamos falar juntos: condições indesejadas, não planejadas e inesperadas, todas elas contribuem com um propósito. Eu não desejava isso. Eu não planejei isso. Não estava nos meus planos acontecer essas coisas. Eu não esperava por essa reação. Eu não esperava por essa circunstância. Eu pensei ter planejado tudo certo. Eu pensei ter ouvido a voz de Deus e Deus ter me dito: vai, é isso aí. E você foi e deu errado. A questão é: será que a voz que você ouviu era de Deus? Será que a decisão que você tomou, o Espírito soprou sobre os seus ouvidos, o Espírito soprou o vento sobre você e disse: decide, vá. Você decidiu, foi, decepcionou-se, deu errado. Então, meu querido, se você quer ajustar, transcender e viver, lembre-se de uma coisa: todas as condições das nossas vidas, todas as condições que cercam a minha vida, a sua vida, as indesejadas, as não planejadas e as inesperadas, todas elas contribuem com um propósito supremo. Um propósito que vai além da minha vida, além da sua vida. Um propósito que vai além da sua história, da minha história, da nossa história. Há um propósito maior em andamento. Eu sou Deus, vocês não sabem. Fui eu que criei tudo isso aqui. A história é minha. Eu estou contando a minha história através da vida de vocês.
Se você não ajustar a sua vida a isso, você não transcenderá e você não viverá. Você será um pombo, não uma águia. Terceira coisa, o transcender, o viver uma vida além, deve acontecer no meio. Vamos falar juntos: acontecer no meio, acontecer em meio. Então, meus amados, para nós transcendermos, nós devemos entender que transcender deve acontecer no meio, em meio, e não na ausência de tribulações e provações. Nós achamos que viver uma vida nas alturas, viver uma vida como águia, voar alto, se alimentar nos lugares altos, é quando nós não estamos enfrentando tribulação nenhuma. Não, as águias voam nas alturas porque elas enfrentam as maiores correntes de vento. E elas voam alto em meio a esses ventos, não a despeito dos ventos. Guarde isso. Transcender acontece em meio a provações e a tribulações. Como o escritor de Hebreus fala lá no capítulo 11, eu acho esse texto tremendo. Só de pensar no texto, meu espírito o texto diz assim: da fraqueza tiraram força. Meus amados, a força nasce em meio à fraqueza. Os voos nascem, meus amados, em meio às tribulações, em meio às provações. Você nunca vai voar alto se você não enfrentar ventos contrários. Você precisa enfrentar a resistência do vento, você precisa enfrentar as tempestades, e nelas você tirará força para voar. Nós achamos que viver uma vida transcendente vai acontecer em meio a um país de maravilhas, a uma igreja de maravilhas, a um cristianismo de maravilhas, a uma religião de maravilhas, a um ministério de maravilhas. Pensamos que estamos vivendo num mar de rosas. Pensamos que temos que fazer da vida um país das maravilhas. Não. É nesse mundo cruel, desafiador, horrendo, é que nós temos que transcender. E as águias, você pode ter certeza que elas voam alto, e elas fazem isso em meio a provações, em meio a tribulações, porque elas sabem em quem elas estão conectadas, e a quem elas estão conectadas diz: você sabe que eu sou o teu Deus, que eu te renovo, eu não me canso, eu não fico exausto, e eu também posso fazer você se fortalecer. Eu posso tirar todo o seu cansaço, eu posso tirar toda a sua exaustão, da sua fraqueza eu posso fazer você tornar-se forte. E você correrá e não se cansará, você caminhará e não se fatigará, você voará alto com asas como águia. Quarta ação que nós devemos ter é entender que o transcender envolve não a minha confusão ou cansaço. Transcender envolve não as confusões que acontecem em nossas mentes,
Não as confusões que acontecem na minha mente, na sua mente. Que chega um momento que nós não sabemos o que decidir, não sabemos o que falar, corremos de um lado para o outro, buscando alternativas e nada dá certo e nada se encaixa. Transcender não é viver em cima disso, em cima de confusão ou exaustão. Mas transcender, meus amados, envolve viver uma vida de firmeza e de clareza que Deus traz para nós em relação aos objetivos que Ele tem com a minha vida, com a sua vida. Amém, meus amados? Então, sabe quem é que transcende? As pessoas que transcendem, que voam como águias, não são aquelas pessoas que são dominadas pela confusão das suas mentes. Usando um termo popular, vivem como se fossem baratas tontas, correndo de um lado para o outro, não sabe o que fazer, não sabe o que decidir, não sabe o que escolher. Por quê? Porque não tem a firmeza e a clareza do eterno sobre a sua vida. Porque quem vive com a firmeza do eterno e com a clareza dos objetivos que Ele tem para a sua vida, essa pessoa transcende. Essa pessoa voa. O Espírito sopra livre. Essa pessoa fica livre das confusões da mente, das confusões dos sentimentos. Não vive aprisionada em seus sentimentos de medo, angústias, frustrações, decepções. A pessoa é livre. Ela simplesmente vive, porque ela não pode ser engaiolada, porque ela tem clareza de quais são os objetivos que o Eterno tem para a vida dela. Amém, meus amados? E a quinta e última ação que nós devemos ter e entender para ajustarmos, transcendermos e vivermos. Transcender está relacionado ao poder de Deus crescendo em você e através de você. Transcender está relacionado ao poder de Deus crescendo em você, crescendo em mim, e através de você, através de mim, por causa das nossas dificuldades e desafios, e não apesar delas. Meus amados, preste bem atenção numa coisa: viver uma vida que transcende é viver todos os dias percebendo o poder de Deus tomando conta do seu interior, poder espiritual tomando conta da sua vida. E esse poder, meus amados, ele vai crescendo à medida que nós vamos enfrentando dificuldades e desafios. Quanto maior o grau de dificuldade, quanto maior o desafio, mais o poder de Deus cresce em nós. E esse poder crescendo em meio às dificuldades e desafios, meus amados, é que nos faz transcender, é que nos faz andar nos lugares altos. Porque o Senhor Deus fará os meus pés como os da corça e me fará andar altaneiramente nos lugares altos. Para refletir, ajustar, transcender e viver. O que faremos? Olhem bem para mim, estou terminando. Não lute com Deus. Em vez disso, descubram
no meio das dificuldades, e então transcenda. Não fique lutando com Deus. Por que isso? Por que aquilo? Ah, que nem Jacó, eu não saio daqui enquanto não me der a bênção. Não, que é isso que... Não. Descubra Deus no meio das dificuldades. Descubra Deus no meio das perseguições. Descubra Deus no meio das provações. Porque você descobrindo no meio de tudo isso, Ele te levantará e você vai transcender. Os que me encontram no meio das provações, eu renovo as suas forças. Eles correrão e não se cansarão. Eles caminharão e não se fatigarão. Eles voarão com asas como águias. Não lute com os propósitos de Deus para as situações que você está vivendo. Está passando por situações difíceis. Estão passando por aflições, por angústias, por temores. Não lute com o que Deus está fazendo. Não lute com os propósitos de Deus para a sua vida. Se você está passando por isso, Ele está lá. Ele está fazendo alguma coisa, Ele tem objetivos com isso. Enquanto você não descobrir os objetivos, não vai terminar. Então não fique lutando com Deus. Não fique decretando coisas para Deus, determinando coisas para Deus. Não lute com os propósitos que Ele tem para as situações que você está vivendo. Não lute. Se você quer realmente viver uma vida de transcendência, não lute com o crescimento que Deus está querendo promover em sua vida. Precisamos crescer. Somos muito infantis. Somos muito meninos na nossa fé, na nossa devoção, no nosso relacionamento com Deus. E Deus vê isso, e Ele vem, Ele quer nos ajustar, Ele quer nos fazer crescer, e crescimento dói, porque para crescer nós precisamos mudar, nós precisamos fazer transições em nossas vidas, senão nós não cresceremos. Temos que romper com hábitos que não servem mais, temos que romper com os hábitos de pombos, temos que criar hábitos de águia. Temos que deixar para trás hábitos medíocres e colocarmos no lugar hábitos excelentes, de uma vida de excelência, de uma vida que transcende. Não lute com a providência de Deus em sua vida, se desesperando quando as coisas dão errado, quando as coisas saem fora do controle, ou talvez quando a provisão começa a faltar. Não lute contra a providência de Deus em sua vida, porque Ele diz: você não sabe? Você nunca ouviu falar que na história da humanidade nunca um justo ficou desamparado? Nenhum de seus filhos mendigou. Vocês nunca ouviram isso?
Vocês não sabem disso? Olhem aqui para mim. Não lute com a autoridade de Deus de bagunçar todas as suas expectativas em relação a como a sua vida deveria ser. Às vezes nós criamos um monte de expectativas. A minha vida será assim, eu vou planejar assim, eu vou organizar assim. Aí Deus vem porque Ele tem todo o poder. Ele vem e bagunça com tudo isso. Não lute com isso, meu irmão. Quem bagunçou as suas expectativas foi Deus. Porque as suas expectativas vão levar você a continuar a viver como pombo. E Ele quer que você viva como águia. Ele quer que você voe, não que você rasteje. Não lute com a voz do Espírito, que pede a você que vá contra os seus sentimentos. Igreja, olha aqui para mim. Não se guie pelos seus sentimentos. Deus diz: você nunca ouviu falar? Você não sabe que enganoso é o coração mais do que todas as coisas? Você nunca ouviu falar que o seu coração é desesperadamente corrompido? E que você não tem a mínima ideia de como é o seu coração? Acho que aos olhos de Deus as pessoas deveriam pensar um pouquinho mais antes de falar eu me conheço. Porque o Eterno diz que nós não sabemos quem nós somos. Ele diz que o nosso coração nos engana todos os dias. E que se existe alguma coisa desesperadamente corrupta batendo dentro de nós, é o nosso coração. Não lute com a voz do Espírito que pede para você: viva por fé. Não viva pelos seus sentimentos. Não viva pelas suas impressões. Não lute quando Deus pedir que você aceite esse processo. Enquanto você não aceitar o processo, enquanto você se espernear, enquanto você se debater, enquanto você correr de um lado para o outro, você vai rastejar. Você não sabe? Você nunca ouviu eu dizer: aquietai-vos, e você saberá quem é Deus? E por último, não lute com o novo homem, mulher, que Deus está criando, em meio às situações desconfortáveis. Não lute contra isso. Deus está querendo tornar você um novo homem. Deus está querendo tornar você uma nova mulher. Não lute contra isso. Não lute contra isso. Ele está querendo modificar a minha vida. Ele está querendo modificar a sua vida. Não lutemos contra os processos de Deus, para que nós realmente vivamos uma vida de excelência, uma vida que transcende. Vamos nos colocar em pé, fechar nossos olhos. Qual é a vida que você tem vivido?
Você tem vivido uma vida transcendente. Você tem vivido uma vida interligada, conectada com Deus. Será que não há coisas que precisam ser acertadas na sua vida nessa noite? Será que não há ajustes que precisam ser feitos em sua vida nesta noite? Feche seus olhos. Será que não há áreas de sua vida que precisam ser realinhadas para que você possa voar em meio a ventos fortes? Se você não fizer esses ajustes, se você não fizer essas transições, você vai sucumbir. Você vai perdendo a altitude e você vai caindo. Então, nesta noite, meu querido, eleve-se sobre os desafios e enfrente-os, pois Deus tem o controle sobre a sua vida e sobre as suas circunstâncias. Todas as condições indesejadas, não planejadas e inesperadas contribuem para um propósito. O transcender deve acontecer em meio, não na ausência de tribulações e provações. O transcender não envolve a minha confusão ou o meu cansaço, mas sim a firmeza e a clareza dos objetivos que Deus tem para com minha vida. Não lute com Deus, descubra-o em meio às dificuldades e transcenda. Não lute com os propósitos de Deus, não lute com o crescimento que Deus quer promover em você, não lute com a providência de Deus em sua vida, não lute com a autoridade de Deus em bagunçar as suas expectativas em relação a como você acha que a sua vida deveria ser. Não lute com a voz do Espírito que pede que você vá contra os seus sentimentos para que você possa transcender na sua geração. Não lute quando Deus pedir que você aceite esse processo. Não esperneie, não se debata, aquiete-se. E não lute com o novo homem, com a nova mulher que Deus está criando em você, em meio às situações desconfortáveis. Que a palavra de Deus e o poder de Deus esteja sobre a vida de todos vocês, e que vocês possam viver uma vida de excelência, uma vida que transcende, em nome de Jesus. Amém, Senhor.